O que é direito administrativo? É o tema do vídeo de hoje aqui no canal O Que É. Eu sou o Nelson e você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Vamos começar. O direito administrativo é a matéria integrante do ramo do direito público, que se ocupa de princípios e regras que disciplinam o exercício da função administrativa. História. O direito administrativo surgiu no final do século XVIII e teve fortíssima influência do direito francês. A França foi a grande transformadora dos regulamentos dos assuntos sobre administração pública. O direito administrativo apareceu posteriormente à implantação do Estado de Direito, que se deu logo após a Revolução Francesa. Conceito: direito administrativo é a ramificação do direito público que cuida de elementos e regras que regulam os encargos da atividade administrativa, que abrangem agentes e atividades desenvolvidas pelos órgãos administrativos públicos, no interesse da população. Função. A função administrativa é o exercício desenvolvido pelo Estado para dar andamento às forças legais com o objetivo de realizar os fins públicos sob a norma jurídica administrativa. Exercício. As funções administrativas são exercidas tipicamente pelos poderes executivo, ou seja, pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. Entretanto, essa função também pode ser feita pelos demais poderes em caráter atípico. Quando o judiciário faz a função típica do poder judiciário é resolver conflitos por meio da aplicação da lei. No entanto, o judiciário executa a função atípica do direito administrativo, ou seja, como poder autônomo, o judiciário realiza a própria administração. Outro exemplo da atividade administrativa do poder judiciário é a realização de concursos públicos. Quando o legislativo faz a função, o poder legislativo tem como função típica a elaboração de leis, mas assim como o judiciário, o legislativo também faz a sua própria administração e realiza concursos. A função administrativa está relacionada às aplicações do direito, sendo popular a citação do ilustre magistrado Miguel Seabra Fagundes, na orientação de que administrar é aplicar a lei de ofício. Fontes do direito administrativo. São fontes do direito administrativo os preceitos normativos, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Você não sabe o que é preceito, jurisprudência, doutrina e costume? Então clique no card que você será levado para o primeiro vídeo da playlist, que eu explico cada um desses termos. Princípios. Os princípios do direito administrativo estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e eles são o famoso LIMP, que é a junção das primeiras letras de cada um dos 5 princípios. O primeiro é o princípio da legalidade, o segundo é o da impessoalidade, o terceiro é a moralidade, o quarto é o princípio da publicidade e o último é o princípio da eficiência. Legalidade. O cidadão comum é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ou seja, se a lei não proíbe uma determinada ação, então essa ação é permitida. Mas com o agente público isso é diferente, pois o agente público somente pode realizar uma determinada ação se a lei prevê essa ação. Caso não exista essa previsão, então isso é proibido ao agente público realizar. Impessoalidade. Quando o colaborador de uma empresa privada realiza uma boa ação, ele recebe os elogios e usa os resultados disso para se promover. Ao agente público, essa prática é vedada pelo princípio da impessoalidade, ou seja, esse princípio proíbe a promoção pessoal do agente público. Publicidade. A publicidade exerce basicamente 2 funções. A primeira visa dar conhecimento do ato administrativo ao público em geral, e a segunda como meio de transparência da administração pública, de modo a permitir o controle social dos atos administrativos. Eficiência. Este último princípio foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Esse princípio exige que os serviços executados pelo poder público tenham qualidade. Poderes. Para executar as suas atribuições, a administração pública conta com poderes. Entretanto, esses são ao mesmo tempo recursos e encargos, ou seja, são direitos e obrigações. São eles o poder discricionário, os decorrentes da hierarquia, o disciplinador, o normativo e o de polícia.
poder discricionário. É a liberdade que o agente administrativo possui para escolher uma entre muitas opções que ele tem para melhor atender a população, ou seja, seguindo esses critérios, o administrador, tendo por exemplo duas obras, a construção de um estádio de futebol e a construção de um hospital público, a gente pode optar pela construção de um estádio. Foi isso que aconteceu na Copa, retratado muito bem pelo Sr. Ronaldo Fenômeno. Poderes decorrentes da hierarquia são os poderes de organizar atividades, monitorar ou fiscalizar as ações dos subordinados, reconsiderar as decisões com as perspectivas de invalidar os atos irregulares ou de abolir os inoportunos, tendo como base a súmula 473 do STF, aplicar penas disciplinares ou tomar para si atribuições, transferir e edificar atos normativos internos. Poder disciplinar é aquele que toca a administração para averiguar suspeitas de infrações dos funcionários e, conforme a situação, empregar as penas administrativas. Esse poder se aplica a servidores públicos e aos demais trabalhadores sujeitos às normas da administração pública. Poder normativo. Esse poder envolve a elaboração por parte da administração pública de ações de aplicação geral e abstrata, como regulamentares, instruções normativas, decretos, deliberações e resoluções. Poder de polícia consiste em atividade de restringir o exercício dos direitos particulares, como os de propriedade e a liberdade, em proveito do interesse coletivo. Estrutura da administração pública. O setor da administração pública encontra-se dividido em duas grandes partes, que são a administração direta e a indireta. Compreendem a administração pública, a União, os governos estaduais, as prefeituras e, é claro, que a gestão do Distrito Federal também faz parte da administração direta. A administração indireta. A administração pública indireta, de forma geral, compreende as seguintes entidades: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas. Ato administrativo é toda manifestação unilateral dos propósitos da administração pública que, agindo nessa direção, tenha por finalidade assegurar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados e a si mesma. Processo administrativo. Para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o processo administrativo, que nada mais é que a sequência das atividades da administração, interligadas entre si, que objetiva alcançar determinado resultado que esteja previsto na lei. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e compartilhar. Todos os termos usados neste vídeo serão aprofundados em outros vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!